Koe no Katachi é um filme de 2016, produzido pela Kyoto Animation e dirigido por Yamada Naoko. A obra trata dos esforços de Ishida Shouya em conseguir redenção e perdão por todas as maldades que ele causou em sua infância a uma garota surda chamada Nishimiya Shouko. O jovem, que agora já está bem mais velho, se arrepende profundamente do que fez e tenta voltar atrás, seja por pagar uma grande quantia de dinheiro à sua mãe logo antes de tentar suicídio, seja por simplesmente fazer as pazes com seus ex-colegas de classe e tentar de novo ser feliz. Ishida é claramente o melhor personagem que esse filme tem a oferecer. E não é à toa, considerando que ele é o personagem principal. Tudo nele, desde o seu comportamento como valentão nos seus tempos de criança, até o seu extremo senso de remorso, somado à distorcida forma de altruísmo que ele demonstra como um jovem adulto, não só faz sentido para alguém nessas idades, como é justificado pelos acontecimentos do enredo do filme. Pense, por exemplo, no que os primeiros 20 minutos do filme nos mostram sobre como ele se tornou um bully. O jovem Ishida, que já é apresentado como um garoto ativo e agressivo, percebe que sua mais nova colega de classe, Nishimiya, a garota surda, não é tratada com o mesmo rigor que os outros alunos. Mesmo que ela atrapalhe o treino de música ou tenha uma péssima leitura em voz alta durante as aulas, ninguém para reclamar com ela da mesma forma que reclama com ele. Some isso ao fato de que a própria Nishimiya está tão alheia a essa realidade que ela tenta sem mais nem menos fazer uma amizade com o Ishida, que nós temos a receita para o desastre. Agora, ele passa de simples zombaria para formas graves de abuso físico, envolvendo jogar os aparelhos auditivos da menina pela janela, arrancá-los com força de seus ouvidos, encharcá-la com uma mangueira e jogar o caderno que ela usava para se comunicar dentro de uma poça d'água. Aos poucos, Ishida até sente um pouco de remorso, mas é só quando seu bullying é descoberto e aqueles que ele considerava amigos se voltam contra ele que Ishida finalmente começa a mudar de forma mais pesada. Como exatamente essa mudança aconteceu, infelizmente não sabemos, pois o filme usa de um longo time skip para pular alguns anos no futuro, avançando diretamente após a sua tentativa de suicídio, algo que cortou o que seria a parte mais interessante de todo o seu desenvolvimento, como ele chegou ao ponto de não querer mais viver. Fora isso, não posso dizer que tenho nenhuma outra reclamação quanto ao personagem. Ishida é legitimamente um bom protagonista e faz muito bem o seu papel como um vilão em busca de redenção. A segunda melhor personagem do filme é a própria garota surda, Nishimiya Shouko. Ao contrário do Ishida, essa garota é introvertida, algo provavelmente causado por sua infeliz deficiência auditiva. Embora se esperaria que esse tipo de personagem fosse apenas uma vitimizada menina fofinha que sofre nas mãos de pessoas más, Nishimiya não deixa que suas deficiências físicas a tornem inteiramente dependente dos esforços de outros. Nishimiya passa toda a sua vida, desde a infância até a adolescência, dando o melhor de si e fazendo muito mais do que se esperaria dela. Mesmo que pessoas, como a sua colega de classe Sahara e posteriormente o próprio Ishida, se esforcem para aprender a língua de sinais, ela ainda tenta usar as suas pouco habilidosas cordas vocais para conversar com outras pessoas de forma mais normal. A verdade é que Nishimiya sente que é um peso para os outros, talvez até mesmo um incômodo, algo que só fica pior quando ela descobre tudo o que o Ishida teve de passar depois que o seu bullying foi descoberto. A menina se culpa tanto por tudo isso que aconteceu que ela chega até mesmo a, e não reclame porque eu avisei de spoilers, tentar se matar no final do filme. É esse arco de personagem e esse desenvolvimento sutil que tornam Nishimiya, a segunda personagem principal do filme, uma boa personagem que funciona para o seu propósito na narrativa. Ainda assim, há um motivo pelo qual eu a estou colocando abaixo do Ishida em termos de qualidade. Por mais que todos esses aspectos da personagem sejam perceptíveis por suas ações e reações no decorrer do filme, algo que é resultado do excelente trabalho de produção audiovisual nele, o simples fato de que ela é surda dificulta bastante que entendamos o que se passa em sua cabeça. Por um lado, isso faz sentido temático,
pois realça o quão difícil é entender os sentimentos dos outros. Mas, por outro lado, é uma escolha do autor que acabou por sacrificar parte da profundidade que a sua personagem poderia ter. A mãe da Nishimiya passa por um problema parecido. Embora ela pareça, de início, ser uma das mais afetadas por todo o sofrimento de sua filha, não conhecemos o bastante da personagem para compreender exatamente o porquê dela agir de forma tão agressiva. O filme até nos dá uma ideia, mas não vai fundo nessa ideia. Na verdade, isso é algo que pode ser dito de quase todos os personagens desse filme que não sejam os dois protagonistas. Há pelo menos uma dúzia de personagens importantes aqui, mas sabemos pouquíssimo sobre a maioria deles. Sahara é a menina boazinha que aprendeu sinais para ajudar. Ueno é a guria chata que continua problemática mesmo em sua adolescência. Mineta, Nagatsuka, é quase somente um alívio cômico. O ex-amigo de Ishida quase não faz nada o filme todo, e Kawai e Mashiba são nada mais do que recursos de roteiro para gerar a típica confusão de segundo ato por levar todo o pessoal a questionar a honestidade das atitudes de Ishida. Todos são personagens com algum potencial, mas a sua falta de profundidade, proporcionada pela limitada duração que um filme permite, acaba se tornando um problema para facilitar a conexão da audiência com os personagens. Veja, por exemplo, a briga entre a Ueno e a mãe da Nishimiya, próxima ao fim do filme. Não seria esse um momento muito mais impactante se compreendêssemos por que cada uma dessas personagens é da forma que é? Além das perguntas que eu já fiz sobre a mãe da Nishimiya, pare para pensar, o que levou a Ueno a ser tão chata com as outras pessoas? Por que ela ainda é assim, mesmo tendo crescido? Por que eu deveria me importar com personagens das quais eu sei tão pouco? Basta comparar essa luta com a briga que houve entre o Ishida e a Nishimiya em suas infâncias, que você logo vai perceber como conhecer os personagens envolvidos fortalece muito a cena. É exatamente em momentos como esses que a maior fraqueza do filme aparece: falta de tempo. Se Koe no Katachi fosse uma série com, digamos, uma dúzia de episódios, ao invés de um longa-metragem de 2 horas, muitas coisas nela poderiam ser substancialmente melhores. Haveria tempo para abordar os conflitos de cada um dos muitos personagens secundários. Haveria tempo para mostrar a transição de bully para um rapaz bondoso pela qual Ishida passou. Haveria tempo para mostrar mais da Nishimiya e do que se passa por sua cabeça, tornando todo o seu desenvolvimento que aparece na segunda metade do filme muito menos drástico. Haveria tempo para espaçar mais todo o conflito do segundo ato do filme, tornando a mudança de atitude dos novos amigos do Ishida muito mais orgânica e muito menos apressada. Haveria tempo para que a avó de Nishimiya fosse relevante para a trama, fazendo com que o impacto de sua morte afetasse não apenas as personagens relacionadas com ela, mas a nós também, como membros da audiência. De qualquer forma, o filme compensa fraquezas como essas em outras qualidades. Veja, por exemplo, como muito do que sabemos sobre os personagens nos é transmitido mais por meio de suas ações do que simplesmente por suas palavras. Há poucos momentos em que alguém literalmente surge para dizer quem um personagem é ou por que ele é dessa forma. As características dos membros desse elenco são percebidas principalmente através de diversas sutilezas nas suas formas de conversar, se mexer e olhar para os outros, no decorrer de todo o filme. Há até mesmo sequências inteiras que caracterizam personagens e mostram eventos da narrativa sem precisar de nem sequer uma fala. Assim, posso dizer com confiança que Koe no Katachi entra para a pequena lista de animes com ótimo uso de show don't tell, algo possibilitado pelo ótimo trabalho da diretora Yamada Naoko e do seu time de produção. Eles aproveitaram bem da alta qualidade bruta de animação, trilha sonora e de atuação de voz que a Kyoto Animation proporciona para nos contar a sua história sem depender demais de texto. Por mais que fosse inevitável, por exemplo, ter alguém para nos contar o que certas conversas em língua de sinais querem dizer, já que, obviamente, nem toda a audiência fala esse idioma, o filme confia tanto em sua narrativa visual que chega ao ponto de não traduzir tudo o que é dito,
esperando corretamente que seus espectadores já tenham aprendido algumas palavras de língua de sinais japonesa no decorrer do filme. Dito isso, existe pelo menos um aspecto da direção que não é exatamente o mais elogiável. Quando é um jovem adulto, Ishida começa a ter vergonha de olhar para outras pessoas nos olhos, pois imagina que tudo que as pessoas têm a dizer sobre ele será negativo, considerando tudo de ruim que ele fez no passado. Felizmente, conforme o filme avança, ele consegue superar essa barreira pouco a pouco, se abrindo mais ao que os outros têm a dizer, melhorando sua relação com eles e, por fim, no momento catártico do filme, se abrindo para as opiniões de todas as pessoas ao seu redor. Como vocês podem ver pelo que estou exibindo na tela, esse conflito pelo qual Ishida passa é representado visualmente como um X no rosto daqueles para os quais ele não olha, mas o X sai de seus rostos quando a sua relação com essas pessoas melhora. O problema que eu estou tentando apontar aqui é que o uso desse X vai contra toda a nuance que o filme demonstrou por tanto tempo. Aqui, ao invés de confiar que entenderemos o Ishida só por diferenciados ângulos de câmera ou simplesmente através de seus diálogos com outras pessoas, a diretora manteve o mesmo recurso básico, óbvio e que até uma criança entenderia usado no mangá. Um X enorme no rosto das pessoas que o protagonista tenta evitar. Ainda assim, isso de forma alguma anula os méritos da direção do filme. Há vários detalhes aqui que só percebemos se prestarmos muita atenção ou se reassistirmos o filme, algo que, a propósito, eu recomendo. Só para citar alguns exemplos, veja como um sangramento na orelha da mãe do Ishida sugere que ela teve de vender os seus brincos para pagar pelo alto preço do aparelho auditivo que o seu moleque quebrou, ou como a Nishimiya só percebe a presença do Ishida pelo toque dele em seu ombro ou pelas vibrações no corrimão em que ele se apoia, tanto no começo quanto no final do filme. Detalhes como esses elevam bastante a qualidade da obra e só provam que sua diretora é talentosa e realmente se esforçou para fazer um ótimo trabalho. Por outro lado, há certos deslizes da parte do roteiro que inevitavelmente diminuem a qualidade da obra como um todo. Como podemos ver, por exemplo, naquela sequência ao fim do filme, na qual Ishida acorda no meio da noite e sai correndo em direção a Nishimiya, mesmo que seja absolutamente impossível que ele tenha escutado o choro dela de tão longe assim. É uma forçação de barra completamente desnecessária. Bem, imagino que a essa altura do campeonato, a minha conclusão quanto à qualidade de Koe no Katachi já esteja bem clara. Esse é um filme bom que, sem sombra de dúvida, merece muitos elogios. Ele realmente possui várias qualidades que são dificilmente vistas em outros animes. Mas, por mais que o resultado da minha avaliação seja positivo, a obra também vem recheada de ressalvas e probleminhas que são impossíveis de não perceber para aqueles com um olho mais treinado. Em termos mais simples, o filme é bom, mas não é nenhuma obra-prima, e certamente não deve ser considerado como um dos 4 melhores animes de todos os tempos. Por hoje é só. Fiquem na paz e até semana que vem, com mais de meus vídeos sobre desenhos japoneses. Até lá!